Evangelho de João, capítulo 3, versos 10. Jesus respondeu a Nicodemos e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Yahvé amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Yahvé enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, no Filho de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Yahvé. Amém? Então, João capítulo 3, Jesus está explicando aqui sobre Nicodemos, sobre a salvação e a vida eterna, que veio pela fé em Jesus Yeshua, que é a luz da vida, a luz do mundo. Por amor, o Pai Yahvé mandou seu Filho para se revelar aos homens, mas os homens aborreceram esta luz e não vieram para a luz, para que as suas obras não fossem reprovadas. Então hoje nós vemos a mesma condição, não é mesmo? Nós vemos que as nações, os governos estão escondendo os seus atos, escondendo a sua violência, escondendo as suas armas de destruição, escondendo as empresas. Agora nós estamos vendo, as empresas estão escondendo a sua falência, né? A sua ganância. Estão passando por esta crise mundial. Por quê? Porque de repente descobriram que as nações, os governos, começou nos Estados Unidos, essa bolha imobiliária aí, estavam escondendo, os políticos estavam escondendo essa crise nos Estados Unidos, e essa crise se alastrou pelo mundo agora, e as pessoas não conseguem, as suas autoridades não conseguem resolver. E o desemprego aumentando, e esta primeira vez que vai haver, segundo algumas projeções, Deus queira que elas não se concluam até o final deste ano de 2009, estamos em março, primeiro trimestre, terceiro mês, então Deus queira, né, e Yahvé permita que não se cumpra a recessão mundial que está sendo projetada de 1% este ano, pela primeira vez depois da Segunda Grande Guerra Mundial, do Holocausto de 1945. É realmente preocupante a situação hoje da economia e a situação da humanidade. E Jesus diz assim: eu sou Salvador, aqui para Nicodemos. Mas como naquele tempo, quantos creram na sua pregação e quantos creem nesta palavra? O agnosticismo, aqueles que não dão valor à palavra, não dão valor ao nome, nem de Yahvé e nem de Jesus, seu Filho, Yeshua. E isso é a quebra do mandamento, né? O mandamento de Deus, não tomar o seu santo nome em vão, não significa apenas falar em vão esse nome, mas também significa não dar importância a Yahvé, ao seu nome e à sua palavra. E não podemos dizer que damos valor ao nome de Deus ou que damos valor ao nome de Yahvé, se nós não damos valor à sua palavra. Quantas horas por dia nós fazemos estudo da sua palavra? Quantas horas nós oramos com essa palavra viva no nosso coração? Porque esta palavra não é só para ficar no papel, é para ser escrita no nosso coração pelo Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo de Jesus. Portanto, esta luz que veio ao mundo, veio trazendo esta verdade da sua palavra, está sendo obscurecida por meias verdades ecumênicas, por meias verdades políticas, e a luz de Jesus, a palavra de Jesus, não está sendo divulgada clara e única e exclusivamente como a salvação, a porta, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz ainda que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas.
porque são feitas na luz, são feitas em Yahvé, são feitas em Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Luz é entendimento, luz é verdade, luz é conhecimento, luz é salvação. A luz é que nos salva. Eu fico pensando como Jesus pode salvar a sua vida hoje, como ele pode melhorar a sua vida, da sua família, da sua saúde, da sua crença nesta crise. Creio que para ele, Todo-Poderoso, não há crise. Ele vê todas as coisas. E a luz está diante de seus olhos. E o poder está diante de seus olhos para salvar nesse momento de crise. A sua palavra também nos salva nesse momento de crise. Nós precisamos confiar que ele está cuidando, olhando por nós. Se ele mandou o seu filho descer do céu para nos salvar nessa hora de crise, ele vai nos trazer sua palavra de salvação. Ele vai trazer seu espírito de vida, seu espírito de salvação para nós, também para Israel, neste grande conflito final de Israel, na volta do Messias em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, para começar 1000 anos. Nós já estamos terminando os 6.000 anos da criação e próximo começaremos 1000 anos do governo de Jesus, da verdade, do Messias de Israel na terra de Eretz Israel. O Monte das Oliveiras pousará os seus pés na ressurreição de todos os mortos, que com ele dormiram, com ele também ressuscitarão, como ele, a primícia, o Adão, segundo Adão, ressuscitou no terceiro dia lá em Jerusalém. E morreu por nós, sofrendo toda a nossa afronta do nosso pecado, levando sobre si as nossas enfermidades, como diz Isaías, levando sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Por isso somos justificados diante do Pai, e para isso ele veio, para nos justificar pelo seu sangue, que foi levantado como a serpente que foi levantada por Moisés e salvou aquela multidão de israelita do veneno das serpentes do deserto que estavam matando milhões. Hoje o veneno das trevas, o veneno do pecado, o veneno da cobiça, o veneno do agnosticismo, da desconsideração pela palavra de Yahvé, pela vida que Yahvé nos deu, na sua palavra, na sua luz, e nos dá todo dia, e ele fala ao nosso coração, nós ouvimos a sua voz, falando até o nosso próprio nome. Aqueles que desprezaram esta símbolo de Jesus na cruz, na madeira, como maldito por nossos pecados, para nos salvar pelo sangue. Aquele sangue da cruz nos salvou, nos redimiu e nos trouxe para esta palavra e esse Espírito que fala ao nosso coração. É guardando o seu mandamento que nós mostramos que amamos a Jesus e amamos a esta palavra. Shalom, muito obrigado pela oportunidade dessa leitura do Evangelho de João capítulo 3.